Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2013. Estamos juntos há 367 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os versos 9 a 14 do capítulo 23 de Levítico, embora no nosso esboço publicado no boletim estivéssemos marcados para ler os versos 2 a 8. A razão disso foi explicada já no vídeo de ontem. Trata-se de uma confusão editorial e nós, ao final da semana, teremos lido todo o capítulo como foi o objetivo proposto. Este capítulo fala das festas judaicas, o capítulo em que Deus marca para o povo de Israel uma agenda em que a vida do povo deveria ser toda celebrada na presença de Deus diante do seu tabernáculo. O tabernáculo tinha sido dado por Deus ao seu povo, as instruções foram passadas a Moisés no Monte Sinai, e depois de 9 meses ali no Monte Sinai, o tabernáculo havia sido concluído, e a casa de Deus então estava armada no meio do seu povo. O livro de Levítico que estamos lendo é um manual de adoração para adorar no tabernáculo, e mostra para o povo que a vida do povo, os bens do povo e também o tempo do povo são agora consagrados a Deus. Nas ofertas, o povo mostraria que Deus era dono dos seus bens. Como essas ofertas eram sacrificiais e substitutivas, elas mostravam o reconhecimento do povo de que Deus era dono da sua vida. E agora nas festas, Deus se apresentava como o dono do tempo das pessoas. Ofertas apontavam o senhorio de Deus sobre a vida e os bens. As festas apontavam o senhorio de Deus sobre o tempo dos israelitas. Como já dissemos, havia 3 objetivos principais nas festas: políticos, de manter a nação unida; sociais, de promover o entrosamento; e religiosos, de celebrar e enfatizar o relacionamento de aliança entre Deus e Israel. Por isso mesmo era uma santa convocação. Todo mundo deveria se dirigir a Jerusalém para celebrar a Deus com a sua vida, como diz aquela música que é inspirada num salmo. Deus está mudando o calendário divino, o calendário do povo, não é? Ele está dizendo: estas são as festas fixas do Senhor. São santas convocações que vocês vão proclamar no seu tempo determinado. Deus está estipulando e desenhando soberanamente o calendário do seu povo, de forma que em 3 vezes no ano, todo israelita acima de 20 anos de idade deveria comparecer ao local onde estivesse o tabernáculo e posteriormente o templo, na festa dos pães asmos, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Essa era a lei, todos os homens eram obrigados a comparecer. Por isso eles peregrinavam, de onde estivessem, espalhados pela terra de Canaã, eles iriam até Jerusalém. Um grande exemplo que nós temos disso na Bíblia é José e Maria indo com Jesus, conforme nos é narrado no Evangelho de Lucas. A caravana da família indo, e até mesmo nós vemos o registro de que Jesus se separou dos seus pais na caravana e foi encontrado por eles só 3 dias depois lá no templo em Jerusalém. Os salmos de romagem, do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos que as pessoas cantavam enquanto faziam as viagens para ir até a Cidade Santa. E essa é uma porção importante da Escritura para você entender. Era o povo cantando sobre Deus enquanto ia para adorar a Deus e separava tempo para Deus. Como já dissemos também, as festas tinham um 4º objetivo eterno, que era revelar no calendário e na história de Israel aquilo que ia se desenvolver plenamente em Jesus Cristo, o plano salvador de Deus para o homem. As festas apontavam para o futuro. E o apóstolo Paulo, quando vai escrever à igreja em Colossos, que enfrentava uma heresia que misturava elementos da antiga aliança com da nova, com outras noções pagãs, ele diz àquelas pessoas em Colossos: ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, falando da lei dietária de Levítico, ou dia de festa, falando destas festas que estamos estudando, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Paulo então nos garante que no calendário judaico de Levítico 23 havia sombra do que estava para vir. Nós não acreditamos em horóscopo, e isso não tem nada a ver com horóscopo, mas esse é um calendário que mostra para nós a semelhança entre o calendário israelita e o calendário ocidental nosso. Como você pode ver aqui nas partes iniciais, o primeiro mês do ano era o mês de Abib, que corresponde ao nosso março e abril. E logo no primeiro mês você já tinha 3 festas. A Páscoa no dia 14, a festa dos pães asmos, que durava uma semana, do dia 15 ao dia 21, e a festa das primícias no dia 16. Nós já destacamos a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, e hoje estamos falando da festa das primícias, mas entendemos que é importante mostrar para você o destaque
dessas 3 festas. A Páscoa no dia 14, quando se matava o cordeiro. A festa dos pães asmos no dia 15 ao dia 21, quando se comia pão sem fermento. E no dia 16, a festa das primícias, no dia 16 de Abib. A festa da Páscoa, você já sabe, há muita coisa a ser dita sobre ela. Eu não vou falar sobre tudo isso agora novamente para você, mas fica aqui no vídeo para que você tenha condição de analisar depois o que é. Já foi falado sobre a festa da Páscoa. Depois a festa dos pães asmos também, já falamos sobre elas, então também não vamos repetir aqui o que já foi dito. Mas em tudo isso Deus está estabelecendo símbolos que carregam uma certa ironia. A morte, o castigo pelo pecado que nós receberíamos, foi vencida pela morte, substitutiva de Jesus em nosso lugar. Isso era apontado na Páscoa, uma morte derrotando a outra morte. Da mesma maneira, na Páscoa, o cativeiro da escravidão do pecado foi levado cativo pelo cativeiro de Cristo. Quando Cristo se fez servo voluntariamente em nosso lugar, ele levou embora a necessidade de nós permanecermos servos do pecado. Da mesma forma, o primeiro símbolo de aflição, que é o pão asmo, aquela pressa de sair do Egito, se tornou um emblema de uma nova vida gloriosa, purificada e consagrada a Deus. O pão asmo agora deixava de ser um símbolo de sofrimento e passava a ser um símbolo de alegria e de santidade. Não é? E é sobre isso que um historiador judaico, um teólogo chamado Edersheim, fala quando escreve: o que havia sido originalmente o pão da aflição por causa da pressa em deixar o Egito, tornou-se o pão de um novo estado de existência em liberdade, no qual nenhuma influência pecaminosa, nenhum símbolo de corrupção existiria. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que um pouco de fermento leveda a massa toda. É a necessidade de que o pecado não habite no meio da igreja para não encorajar ninguém. Na hora de disciplinar um irmão que estava em pecado, Paulo estava dizendo: lancem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como vocês são de fato sem fermento. Paulo, falando da disciplina na igreja, remete à metáfora da festa dos pães asmos, conforme já destacamos. Por isso ele fala: assim nós celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É aí então Levítico 23 ajudando você a interpretar 1 Coríntios. A terceira festa, que é a que estamos lendo hoje, é a festa das primícias. Quando se colhia a cevada, era a hora de trazer o molho do primeiro cereal para Deus. No dia imediato ao sábado, diz o verso 12, era para se mover o molho perante o Senhor. Por que imediato ao sábado? Porque o dia anterior era o dia do início da festa dos pães asmos. E aquele dia era um dia de descanso, um dia de solene festividade. Então é chamado de sábado, de Shabá, de cessação de trabalho, de descanso. Levítico 23:12 então significa que no dia imediato ao dia em que você começou a celebrar a festa dos pães asmos, você traria então para a presença do Senhor um molho do cereal que foi inicialmente colhido. Qual é a ideia de um molho? Seria essa figura que você vê à esquerda aí. A ideia de um feixe do cereal colhido, que em um gesto ritual de apresentação era como que exibido diante de Deus no altar antes de ser consagrado ao Senhor. Então, essa era a ideia. Nós não temos dimensão de como seria esse gesto. Mas o fato é que as pessoas ofereciam no templo, ou antes disso, no tabernáculo, para Deus, o resultado da sua produção agrícola e animais, mostrando a sua dedicação ao Senhor. As pessoas viajavam com esses animais e com esses mantimentos, conforme você pode ver nessas gravuras extraídas aqui dos sites judaicos. Você vê na cabeça deste homem um cesto com mantimentos que ele vai trazer a Deus e um animal que ele está trazendo para oferecer. E isso é, inclusive, o motivo pelo qual Jesus se irou e fez um chicote com cordas, um azorrague, e expulsou os mercadores do templo. Por quê? Porque as pessoas viajavam com seus animais, mas a máfia sacerdotal costumava recusar esses animais, dizendo que eles tinham defeito ou que eles eram impuros. Então as pessoas eram forçadas a vender seus animais barato por ali e acrescentar mais dinheiro para comprar caro um animal que era como que certificado com garantia pelos sacerdotes do templo. E nisso se extorquia muito dinheiro das pessoas.
Esse é o contexto, então, em que Jesus se irrita e fala: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. A ideia da festa das primícias é que houvesse reconhecimento de que Deus era o dono de tudo. Lá em Deuteronômio 26, que nós ainda vamos ler, faz-se uma repetição disso, e disse que a pessoa que fosse consagrar a Deus o seu molho das primícias e deveria chegar diante do sacerdote para dizer: eu devo tudo o que tenho a Deus. Foi Deus quem me deu a liberdade, foi Deus quem me deu a terra. Moro num lugar que Deus quem me concedeu, e como de árvores que nem mesmo fui eu quem plantei, e estou numa terra que não foi conquistada pela minha guerra, mas tudo eu devo a Deus. Esse é o espírito da festa das primícias. É por isso que era necessário cantar e contar as obras de Deus, como diz o Salmo, não é? E como diz a música também. A ideia de consagrar as primícias é porque na Bíblia sempre o primeiro representa o todo. Consagrar o primeiro simbolizava isso. Por isso que Deus requereu a consagração dos primogênitos e sacrifícios especiais por eles. Por isso que Deus mandava festejar as noites de lua nova, porque o dia de lua nova era o primeiro dia do mês, porque o calendário judeu era solar. Então você fazia uma festa de lua nova para celebrar o primeiro dia do mês. Toda vez que você consagrava o primeiro, era como se você estivesse consagrando o todo a Deus. Por isso, trazer o molho das primícias era dizer para Deus que ele era dono de toda a produção agrícola. Aliás, ninguém podia comer da safra, da nova safra, antes disso, como diz o versículo 14, que você já leu. Tudo isso era consagrado a Deus, sendo entregue ao sacerdote, que tinha direito, então, de receber essa porção. Na verdade, essa era a herança dos levitas. Eles não tinham terra no meio do povo de Israel. Quando a terra de Canaã foi repartida, os levitas não receberam possessão de terra. No entanto, eles tinham direito a essas ofertas, e era assim que o povo de Israel deveria honrar aos sacerdotes no seu meio. Então nós vemos aqui o quê? Que no dia da Páscoa, na festa da Páscoa, foi que nosso Senhor Jesus foi crucificado. Que na ocasião da festa dos pães asmos, no primeiro dia, no dia 15 de Abibe, o corpo de Jesus não experimentou corrupção, como falamos ontem. E que no dia das primícias, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E quando você entende isso, você percebe que, da mesma forma como se consagrava a Deus a primícia da colheita dos frutos da terra, dizendo: Deus, aqui está o primeiro fruto que o Senhor nos deu. O Senhor é dono deste e dono de todos os demais frutos que ainda vão ser produzidos. E o Senhor é quem fez este nascer e fará os demais também. Louvado seja o teu nome em tudo. Da mesma forma, quando Jesus ressuscita no dia das primícias, ele é o primeiro a ressuscitar e a dizer: Pai, como eu ressuscitei, também ressuscitarão aqueles que o Senhor me deu. É por isso que a Bíblia chama Jesus de as primícias da ressurreição, ou as primícias dos que dormem, porque dentre aqueles que já morreram, Jesus foi o primeiro a já ressuscitar com um corpo novo glorificado. E é por isso que em 1 Coríntios 15, o capítulo em que Paulo fala de ressurreição, isso é extremamente importante de ser entendido. A morte veio por um homem, que é Adão, mas por outro homem veio a ressurreição, por Cristo. Todos morreram em Adão, mas todos ressuscitarão em Cristo. Primeiro Cristo é as primícias, mas depois os que são de Cristo vão ressuscitar na sua vinda. Essa é a conexão linda, então. E é por isso que Apocalipse também diz, o apóstolo João também diz, que aqueles que estavam na visão do Apocalipse eram aqueles que haviam sido redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O significado das festas, então, fica claro. Na Páscoa, a família que sacrificava um cordeiro sem defeito devia ficar impressionada com a necessidade da morte substitutiva de um inocente designado por Deus. Esse inocente seria assado ao fogo, símbolo do juízo. O mesmo acontece hoje conosco em relação a Jesus. Foi Jesus quem sofreu em nosso lugar o juízo de Deus contra o pecado. A festa dos pães asmos nos lembrava que o corpo de Cristo, o pão da vida, de quem nós nos alimentamos pela fé, o corpo de Jesus não experimentou corrupção, conforme diz Pedro lá em Atos, citando o Salmo 16, Salmo de Davi. Da mesma forma, os redimidos pelo sacrifício do Cordeiro Pascal precisam viver em santidade, sem fermento, nas suas casas e nas suas mesas. A massa fermentada para fazer pão foi deixada no Egito, da mesma forma como nós em Cristo deixamos o pecado, morrendo para o mundo e morrendo para o pecado. Quanto ao dia das primícias, a apresentação dos primeiros feixes de cevada a Deus apontava para uma colheita vindoura.
Da mesma forma, a ressurreição de Cristo, as primícias, aponta para uma safra vindoura de ressurretos, que já foi inaugurada por Jesus. As aplicações disso são muitas. Respeito e admiração pela Escritura e por seu autor, o arquiteto de um plano tão perfeito. Isso é óbvio aqui. É impossível ler Levítico 23, encaixar isso com os evangelhos e não dizer louvado seja o teu nome, Senhor, por tua majestade exposta na Escritura. Santidade, um projeto de Deus para o lar inteiro, já que a festa dos pães asmos significava não ter fermento dentro de casa. Jovens deviam pensar nisso antes de namorar. Para consagrar a Deus o seu lar, é importante que você se envolva com alguém que ame ao Senhor e possa santificar o seu lar com você. O apóstolo Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui está mais uma implicação importante. A importância da disciplina eclesiástica, de que aqueles que se recusam a se arrepender dos seus pecados, que vivem de forma que não condiz com o Evangelho, sejam disciplinados e que isso seja claro. A igreja é um lugar de gente santa e o fermento do pecado não deve ter lugar em nosso meio. Também é importante lembrar de honrar a Deus com as primícias da nossa renda. Deus deve ser honrado com nossas possessões e havia uma festa para lembrar disso. Humildade. Nada do que eu ou você temos é, em última instância, uma conquista nossa unicamente. Tudo o que temos vem de Deus e isso deve ser reconhecido e declarado. Outra questão importante é a honra aos líderes espirituais. Os levitas não tinham herança, mas eram honrados e sustentados pelos israelitas em suas ofertas. Note que quando aquilo era trazido para o templo, era trazido em primeiro lugar para Deus. E assim então os sacerdotes se beneficiavam disso. Esse é um princípio importante que precisa ser lembrado. E a última questão aqui. Você vai ressuscitar com Jesus? Eu espero que todas essas reflexões que fizemos ajudem você a fortalecer a sua fé e se assegurar cada vez mais de que você está de fato seguindo ao Deus vivo e verdadeiro e que Ele de fato vai ressuscitar você, porque Ele já ressuscitou. Que essa seja a certeza e a segurança da sua vida e que esse estudo abençoe você. É o nosso desejo em nome de Jesus. Bom estudo, boa leitura para você e amanhã a gente continua estudando a festa de Pentecostes aqui, se Deus quiser. Até lá!